Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a sexta aula de Geografia com o tema de relevo brasileiro. Peço que vocês peguem o seu caderno, peguem o seu livro e acompanhem aqui lá na página 590. Então a gente sabe que o relevo brasileiro ele tem informação bastante antiga lá do pré-cambriano. Porém, nós também temos algumas formações que ocorreram nas eras Mesozoica e no Cenozoico, ok? Muito antigo, porém algumas formações que ocorrem nesses outros lugares são mais recentes que a gente precisa compreender e entender bem. Olha aqui, os tipos de relevo. A gente tem que analisar elementos da altimetria, a variação de altitude. A classificação do relevo ela também vai ser baseada nos processos de formação da gênese, de como esse relevo surgiu, e de modelação, o processo de erosão e sedimentação do relevo. Então, para fazer essa classificação, nós precisamos levar em consideração vários elementos. Quando a gente fala de classificação do relevo brasileiro, nós temos duas classificações mais importantes. Analisem aqui para mim. Nós começamos com a classificação do relevo brasileiro segundo o Aziz Absaber. Então, analisando o Brasil, que é um país de dimensões continentais, ele classificou o relevo brasileiro com base em dois elementos. Nós temos os planaltos, que são essas partes marrons, e nós temos as planícies, que são essas partes em verde. Lembra da outra aula? O principal fator para a gente classificar um planalto ou uma planície é a gente entender o processo que é predominante nelas. O planalto ele tem um processo erosivo mais acentuado. Então, ocorre em regiões geralmente mais altas, em que ela sofre o processo do agente exógeno e que os sedimentos, os materiais que são desgastados dessas rochas, dessas estruturas, são levados para as áreas mais baixas, que são as planícies, onde o processo principal lá não é o processo de erosão, de perda de material, mas sim o processo de acumulação de sedimentação dos sedimentos originados desses planaltos. Então, planalto, geralmente mais alto, não necessariamente é plano, ok? Existe uma variação altimétrica muito considerável aí, com a formação de serras, por exemplo, morros, tudo isso. E a planície, ela vai ser sedimentada com sedimentos originados dos planaltos. Lembrando que você vai ter a planície próxima a rios, a planície litorânea e a planície próxima a lagos, lagoas, que vai ter o nome de planície lacustre. Beleza? Então, essa é a classificação do Aziz Absaber. Nós também tivemos a classificação feita pelo Jurandir Ross. O Aziz Absaber classificava em dois elementos, duas bases. Já o Jurandir Ross, não. Ele vai classificar o relevo brasileiro baseado em planaltos, depressões e em planícies. É uma classificação muito mais aceita atualmente, muito mais completa, beleza? Aqui então, nós temos as três definições mais importantes que a gente tem que entender. Então, nós temos os planaltos, que eu já expliquei para vocês, a área de desgaste, sofre bastante processo erosivo, a planície, que sofre o processo de sedimentação, e a depressão, que nós podemos classificá-las em depressão relativa e depressão absoluta. Quando a gente fala do território brasileiro, nós estamos falando de depressões relativas. Depressão relativa é aquela que não é abaixo do nível do mar. Então, ó, depressão absoluta abaixo do nível do mar, depressão relativa acima do nível do mar. Beleza? Fiquem com essas diferenciações das características para vocês. É muito importante. Beleza? Seguindo aqui. Então, nós temos aqui o exemplo dos planaltos brasileiros, das depressões e também das planícies. Então, aqui vocês vão ter que ler cada uma delas. Ele está falando então sobre os planaltos em bacias sedimentares, planaltos em intrusões e coberturas residuais de plataforma, cristalinos. Vai falar também sobre as depressões, depressão amazônica central, a depressão margiais norte e sul amazônico. Ele está explicando então a característica de cada uma delas no nosso território. Aqui, por exemplo, ele vai falar da planície do Rio Amazonas, planície do Pantanal.
Aqui é importante vocês lerem para facilitar, mas é muito improvável que algum tipo de vestibular cobre detalhadamente isso sem te dar informações antes, beleza? Mas deem uma lida por via das dúvidas. Mas a ideia geral é o que tem que ficar mais fixado na cabeça de vocês. O que é isso, então? A diferença da formação dessas estruturas, dessas formas de relevo, o que caracteriza o planalto, a planície e a depressão, de acordo com o seu processo, se é de sedimentação ou o processo erosivo. Beleza? Aqui agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o relevo litorâneo. Olha aqui, o relevo do litoral se caracteriza por planícies litorâneas pouco frequentes e de tamanho reduzido, além de fossas submarinas profundas e uma plataforma continental muito estreita. Professor, não entendi nada do que eu falei. Analisa essa imagem aqui. Então nós temos o continente, essa plataforma continental e talude continental, guiotes, arcos de ilha, dorsal, oceânica, montes marinos, enfim. Nós temos formações desses tipos de relevo submarino, tá? O mais importante para a gente focar aqui é esses dois últimos parágrafos aqui. Então, ó, sendo formados por terrenos sedimentares construídos durante várias fases de sedimentação, na quais os níveis oceânicos tiveram grande variação, as plataformas continentais constituíram um ambiente propício à formação do quê? Do petróleo. No caso brasileiro, destaca-se a extração petrolífera na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e na de Santos, no litoral paulista. Então, como você teve esse processo de sedimentação, você lembra que eu já comentei com vocês que lá nas regiões de bacias sedimentares é onde nós encontramos os combustíveis fósseis. Então, esse território, essa plataforma continental brasileira aqui, ela é conhecida por ter uma quantidade muito elevada de petróleo. E também a gente sabe que depois dos estudos, o pré-sal brasileiro é importante ainda para a nossa economia. Beleza? Aqui. A influência que as terras continentais exercem sobre a formação do relevo litorâneo é representada pelas redes de drenagem que desaguam no oceano. Então, pensa, os rios que carregam sedimentos, carregam materiais tanto orgânicos quanto inorgânicos para essa formação litoral, carregando esse material. É interessante nós imaginarmos isso, tá? A quantidade de nutrientes que eles trazem por meio da sua foz. Beleza? É tranquilo, isso aqui é muito mais importante você entender o macro, entender o processo formativo em larga escala. Não necessariamente decorar todos os tipos de relevo, isso é muito complicado. Mas se você entender a formação de cada uma delas, entender que a plataforma continental tem essa quantidade de matéria orgânica, como se formaram os planaltos, as planícies, todos esses processos é muito mais importante do que decorar todas as características de relevo, ok? Aqui, então, nós temos algo muito importante, as costas, tá? Quando a gente fala dessas costas, são alguns tipos que tem. Primeiro a gente fala da costa de abrasão. São aquelas nas quais a constante destruição do relevo pelas ondas marinhas. Então você tem a onda marinha exercendo uma influência e desgastando constantemente esse relevo. Por causa disso, nós vamos ter a formação das falésias. Então, você tem a costa, né, em contato com essas ondas marinhas e a formação dessas falésias, ok? Nas costas de acumulação ocorre a sedimentação marinha ou fluvio-marinha, caracterizando a planície costeira do Brasil. Então, aqui você vai trazendo sedimentos de outros lugares e indo para essa região das costas, entende? Então, a primeira que a gente falou, a abrasão, você tem a costa e você tem a ação das ondas batendo constantemente, formando essas falésias. Já nas costas de acumulação, você tem vindo, por exemplo, dos rios, trazendo todo um fluxo de material desses rios que vão ocorrer o quê? A acumulação, que vai dar origem tanto a praias e aos manguezais. Todo aquele material trazido por esses rios e também pela ação do próprio oceano. Tá? As praias são bastante comuns ao longo do nosso litoral, podendo ocorrer com outros tipos de costas, como as falésias. Existem também formações associadas às praias, como as dunas, muito comuns no Nordeste e no litoral fluminense. Tudo isso que eu estou falando para vocês é para vocês entenderem que existe uma lógica, uma conexão de rios, de lagoas,
da ação do oceano na formação de tudo isso que a gente está falando, ok? Aqui então a gente vai falar das ilhas. É importante a gente entender que nós temos ilhas continentais e nós temos também ilhas oceânicas. Vamos lá diferenciar cada uma delas. As ilhas da plataforma continental ou ilhas continentais são partes do próprio continente. Então você tem continente e você vai ter ela parte desse continente, separadas por braços de água. A base dela, é importante você entender isso aqui, a base dela está na plataforma continental e geralmente são próximas à costa. Entende o que eu quero falar? Ela está conectada com aquela estrutura que dá origem ao continente. Então, ela é uma ilha continental. Elas são bem mais próximas à costa, tá? Aqui nós temos, então, alguns exemplos. Ilha Bela, Ilha Anchieta, Ubatuba, em Ubatuba e Ilha Grande em Angra dos Reis. Nós já temos as ilhas oceânicas. Essa ilha oceânica ela tem bem mais distante da costa e não são constituídas das rochas do continente. Ela não está ligada diretamente ao continente. Quando a gente pensa na formação da ilha oceânica, isso ocorre principalmente pelo movimento tectônico, pela liberação do magma que vai formar essas ilhas. Exemplo delas, Fernando de Noronha, Trindade de Martim Vaz, Penedos de São Pedro e São Paulo, tá? Relevo de São Paulo, se quiser dar uma lida, é bom, mas não precisa focar tanto nisso aqui. Agora eu quero que vocês façam para mim os exercícios do É Assim no Enem, ok? E as questões extras, beleza? Porque esse conteúdo ele fica mais focado no aspecto geral e os outros exercícios eles estão focados em vestibulares de São Paulo. Então não é tão comum a gente se deparar com esse tipo de questão, beleza? Na próxima aula eu vou fazer a correção desse exercício. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.